qual foi a ocorrência mais tensa que você já participou? Alguma coisa que realmente, assim, você ficou tá todo mundo naquela situação apreensivo para poder resolver? Acho que foi a ocorrência do Walmart aqui em Rio Preto. Né? Foi a ocorrência Eu do Walmart. entrevistei a Josi Dalben uma vez. Nossa. E ela fez a cobertura, né? Ela teve a sagacidade de seguir um policial. Na época era um tenente da rodoviária que ela estava entrevistando. Isso, e ela exatamente. acompanhou ele. Ela foi a primeira a chegar no local. Inclusive, Josi, obrigada. Meu pai estava em São Paulo. Por sua causa, ele viu eu entrando dentro do Walmart. Eu estava paisana. Entrei junto com um pelotão de policiais, né, fardados. E ela estava em cima da ponte de Leão filmando. E meu pai perguntando no grupo de casa: a Amália tá em casa? Aí meu irmão: não, a Amália tá aqui em casa. Aí ele: não, eu acabei de ver passando uma loirinha ali. É a Amália? Não tinha muita mulher, era eu. Essa foi a mais tensa, né? Foi. Não, essa é muita gente envolvida. Assim, dentro do Walmart, a gente teve várias situações, várias coisas. Mas vamos falar de pontos específicos, assim. Depois que a gente conseguiu, né, neutralizou 2 indivíduos, os reféns correram na nossa direção. A gente chegou a desarmar um refém que não era refém. Ele jogou uma arma dentro do dato de lixo e entrou como se fosse refém para ir embora. Então a gente separou todo mundo, foi qualificando e viu que ele não achou a arma, viu que a situação dele era diferente. Sim. Porque ele veio na nossa direção, jogou o negócio no lixo e saiu andando. E um rapaz atrás apontando, mas a gente estava já olhando ele. Foi ver, era um dos assaltantes. A gente entrou. A hora que a gente entrou, teve uma mulher que estava grávida, que começou a ter epilepsia na minha frente. A gente tenta segurar. Aí você, entra o médico. Mas que médico que vai entrar? Entrou os 2 médicos da polícia. Os 2 médicos que entrou foi da polícia. Foi hoje o capitão Silvestre, o capitão Botas. E eu no rádio, assim, eu preciso do médico, eu preciso do médico. Mas estava todo mundo, né, lá fora, assim, troca de tiro, aquela confusão. Foi a mais tensa por isso. Envolvia muitas pessoas. Você não sabia quem era quem. Então, você está com uma arma na mão, você sabe que é um assaltante. Mas o que não tá, o que jogou a arma no lixo? Então, é uma situação... Tinha 2 policiais baleados, que foram socorridos também, graças a Deus. Mas que foi o primeiro fronte, foram eles. Então, a gente já chegou sabendo que tinha policial baleado. É uma situação muito delicada, muito delicada. E eu me lembro que naquele dia aconteceu um negócio muito estranho, porque o Rádio Peão, né, que começou a falar, disse que os caras tinham parado o trânsito de Rio Preto, tinham invadido o calçadão, e ninguém estava querendo sair de casa, as lojas todas fechadas, aquele desespero, né? Foi uma situação bem complicada. Eu lembro que hoje é o Coronel Fábio, na época era Major Fábio, comandava o 17, ele chamou toda a imprensa, falou, não tem, é só aqui no Walmart. Eu lembro que eu cheguei na van, a minha foi a primeira equipe a chegar na van, que é do lado ali, tava um pessoal lá dentro, todo mundo ajoelhado, de mão dada, rezando para Deus mandar a polícia para poder resolver aquilo. A hora que a gente chegou, o pessoal dando graças a Deus que a gente chegou. Aí você, tá tudo bem, quem é que faz todo mundo? Tinha uma senhora que falou assim, eu tinha quimioterapia agora, eu preciso ir embora. Ela tava na van. Você pega os dados, pega tudo. Não, peraí. E, careca, você vê que a situação. Sim. Eu lembro, porque era eu que tava lá. De repente a senhora escuta, mas era eu que tava lá. A gente saiu e foi pro outro shopping, mas não tinha nada. Eu cheguei pro calçadão, porque começou a chegar muitas ligações do 90 que estavam fazendo um arrastão no calçadão. E o pessoal fazendo vídeos, né? E postando. Gente, tudo fechado aqui. Não, e o pessoal teve um rapaz que passou batendo nas lojas. Tá vindo pra cá, batia. E o pessoal começou a fechar as lojas. E minha irmã trabalhava no centro nessa época. E meu celular acabou a bateria, porque eu ia entrar à noite, eu entrei meio-dia por conta da ocorrência, e eu ia entrar às 5h30 da tarde. Então, não coloquei o celular para carregar, nada. Ninguém conseguia falar comigo também, minha irmã não conseguia falar. Eu fui no serviço dela, tava fechado o serviço. Eu falei, gente, não tem nada. Aqui no calçadão não tem nada. Mas o pânico que se instaura, né? Então, por isso, essa foi uma ocorrência muito delicada e todo mundo ficou... Acabou a ocorrência às 6h da manhã no outro dia. Teve mais confronto à noite, que foi até o pessoal hoje BAEP, né, que participou do outro confronto durante a noite. E aí eu tinha sumido de serviço à noite, fiquei até às 6h. Depois que eu cheguei em casa, meu pai veio de São Paulo, ele fez em 3 horas de São Paulo aqui. Obrigada, Josi. Obrigada, Josi. Meu pai fez em 3 horas, não conseguia falar comigo. Ligou o 90, eu falei, não, fala pro meu pai que eu tô bem, tô aqui e tal. Enquanto meu pai não me viu, ele não dormiu. E eu, pai, você era da rota, pai. Ele, então,
eu era da rota, eu sei o que eu faço. Mas você é minha filha. Então, enquanto você não chegar em casa, eu não vou dormir. Não adianta. Não importa se você é policial, não importa se você é experiente, não importa se você sabe se cuidar, pai é pai, né? Não, ele falou, ó, você é minha filha, eu não tô nem aí se você é tenente, quem você é, estava coordenando, você não tava. Você é minha filha, enquanto você não chegar em casa, eu não vou dormir. Meu Deus. E aí, gostou desse corte? Então não esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações, dá aquele like e compartilha pra todo mundo. O link para o episódio completo tá aqui embaixo. É só clicar e assistir.